Inicia-se então uma das mais milaborantes histórias sobre o vilão. Para sobreviver ao câncer, Luthor promove um transplante do seu cérebro para um corpo jovem e saudável clonado de si mesmo, ficando assim curado. Então ele reaparece como Lex Luthor II, um filho desconhecido do vilão, com vastos cabelos ruivos e barba, que teria sido criado na Austrália para ser protegido dos inimigos do seu pai. Esse jovem Lex Luthor aparece pela primeira vez em Action Comics 670, em 1991. As histórias da época reintroduziram a Supergirl, mas não a Kara Zor-El, a prima de Kal-El, mas uma versão de Lana Lang advinda de um outro universo, que tem a capacidade de mudar de forma e tem um corpo feito de protoplasma. Lex 2 se faz passar por um jovem bem intencionado que quer se livrar da imagem criminosa do pai, e essa Supergirl se apaixona por ele. E tudo isso se passa no mesmo momento em que ocorreu a morte e o retorno do Superman, e rapidamente as coisas começavam a mudar. Lex 2 percebeu que seu corpo jovem começava a envelhecer e se deteriorar, um mal comum nos clones em quadrinhos. Lois Lane consegue provas que o velho Luthor havia mandado matar uma funcionária da LexCorp e termina por descobrir também a verdade sobre Lex 2 em Superman 77, em 1993. Com o corpo definhando e achando que vai morrer, Luthor dá início ao seu plano final, que consiste em robôs para atacar Metrópolis. A trama conclui em Action Comics 700. Com muito custo, o Superman consegue vencer o plano, mas vários prédios da cidade são destruídos, incluindo os do Planeta Diário e da LexCorp. Esses eventos revelam ao público pela primeira vez pós-crise que Luthor é um criminoso. Criminoso público de novo, mas por pouco tempo. Isso porque em 1995, a DC Comics lançou uma história onde um demônio chamado Neron alicia heróis e vilões para ampliar seus poderes. Àquela altura, o clone de Lex Luthor 2 estava tão deteriorado que ele não conseguia mais se mexer. Então, num típico pacto com o demônio, Luthor consegue que seu corpo seja restaurado, voltando a ser aquele bom e velho vilão careca e atlético. E logo em seguida, na revista do Superman, de 1995, vêm as consequências imediatas dessa trama, uma vez que os crimes de Luthor foram expostos e ele deixou de ser o clone. O empresário volta a Metrópolis e se entrega à polícia. O vilão vai a julgamento, mas consegue convencer a todos que ele foi raptado pelos cientistas do laboratório Cadmus e clonado. Ele diz que o clone que cometeu todos os crimes. Então, Lex é inocentado pela justiça e solto. Àquela altura, a DC Comics já tinha promovido um pequeno reboot para aparar algumas arestas deixadas pela crise das infinitas terras e lançar a Zero Hora em 94. Uma das consequências para Luthor é que ele voltou a ser retratado como um cientista e não mais apenas como um empresário. Lex Luthor vira presidente dos Estados Unidos. Isso foi uma singela crítica à eleição de George W. Bush, o verdadeiro 43º presidente. Um paralelo bem interessante, pois Lex Luthor também aumentou a corrida armamentista e o posicionamento bélico do país no mundo, tal qual sua contraparte na vida real. A jogada da DC Comics ainda encontrou outro estranho paralelo quando a vida real imitou a arte outra vez, pois Donald Trump, uma das grandes inspirações para o Lex Luthor pós-crise, foi eleito de verdade presidente dos Estados Unidos anos depois. A eleição de Luthor foi apresentada na revista especial Lex 2000, publicada em janeiro de 2001. Para Superman, além de ter seu arqui-inimigo agora como presidente do país, o evento ainda tem outro elemento sórdido, pois o vice-presidente é ninguém menos que Peter Ross, o amigo de infância de Clark Kent, agora marido de Lana Lang, o primeiro amor do herói. A trama de Luthor como presidente dos Estados Unidos impactou bastante todas as HQs da DC Comics durante 2 anos. E é claro, a imagem de Luthor como presidente se tornou importante dentro da iconografia do personagem. Claro que Luthor empoderou vários vilões para atuarem mais livremente e montou um novo esquadrão suicida para fazer o trabalho sujo que precisava. E o capítulo final da saga de Luthor como presidente se deu na nova revista Superman Batman, lançada em 2003. Na trama, Luthor descobre que um asteroide do tamanho do Brasil
todo de kryptonita, está vindo em direção à Terra. Além de uma oportunidade de matar o Superman, o presidente começa a tomar medidas mais desesperadas contra o herói, que inclui tomar uma droga veneno que aumenta a força do usuário, mas a preço da sanidade. O plano louco de Luthor envolve culpar publicamente Superman pelo asteroide, o que é algo que não funciona com a população. Ao mesmo tempo em que o presidente mobiliza todo o aparato legal contra o Homem de Aço e também o Batman. A dupla de heróis consegue se livrar da ameaça do espaço. Luthor volta a usar sua armadura de guerra verde dos anos 80, mas agora apresentada como uma peça de tecnologia alienígena de Apocalipse, o planeta do vilão Darkseid. Com o traje, Luthor é uma ameaça real para Superman e Batman, mas o vilão está tão transtornado pelo uso do veneno que termina por enlouquecer totalmente, e numa batalha pública revela toda a sua vilania, que é testemunhada e filmada e exibida no mundo inteiro. Embora desapareça após a batalha, Luthor é imediatamente afastado da presidência e o Congresso americano dá início a um processo de impeachment, que termina por destituí-lo oficialmente do cargo. E agora, Peter Ross se tornando um novo presidente. Lex Luthor e Clark Kent, amigos de novo. A este ponto, devemos lembrar que a crise nas Infinitas Terras já havia passado há 15 anos. E os elementos nostálgicos sobre a DC e o Superman pré-crise começaram a pesar sobre alguns leitores, e principalmente sobre alguns artistas. Isso acontece no mesmo tempo que surge na TV a série de sucesso Smallville. Então, com isso, o elemento de aproximação entre os dois foi devolvido à cronologia dos quadrinhos. A série, iniciada em 2001, mostra as aventuras do jovem Clark Kent antes de se tornar o Superman. E nessa realidade, Lex Luthor é seu amigo. E a amizade e rivalidade da dupla era uma das forças motrizes do programa. A série foi um enorme sucesso. Chegou a ter 8 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos, e isso influenciou os quadrinhos fortemente. O primeiro passo forte nesse sentido veio com a Max-série O Legado das Estrelas, publicada em 12 episódios entre setembro de 2003 e 2004, e mostra Clark e Lex Luthor como amigos na adolescência, portanto rejuvenescendo bastante o vilão. Alguns elementos de O Legado das Estrelas começaram a ser incorporados nas histórias mensais do Superman, mas aquilo não durou muito tempo, pois logo veio outra crise dando uma fissura na DC Comics para fazer um reboot completo no seu universo. Passado 20 anos da crise nas Infinitas Terras, o desejo dos escritores e editores da DC Comics era trazer de volta elementos do universo DC perdido pós-crise. Como maneira de conciliar tudo, a DC decidiu fazer um novo reboot em seu universo, de modo menos dramático do que em Crise nas Infinitas Terras, mas ao mesmo tempo atendendo à lógica mais grandiosa dos mega crossovers da época. Então, um quinteto de mega eventos procurou organizar o universo DC. Tivemos Crise de Identidade, Contagem Regressiva para a Crise Infinita, o 52, Crise Final, tudo publicado entre 2005 e 2010. E Lex Luthor teve um papel fundamental em todos esses mega eventos. E após todos esses anos, O Legado das Estrelas deixou de ser canônico. Então surgiu a Origem Secreta, que foi mais um reboot completo na origem de Superman, que chegou em 2009. Na minissérie, Clark e Lex Luthor se conhecem em Smallville, mas enquanto o futuro Superman tem apenas 14 anos, o futuro vilão parece um pouco mais velho, talvez com uns 16 anos. E numa homenagem à cronologia do Homem de Aço, Origem Secreta mostra Lex sabotando os freios do caminhão do pai, mas o velho não morre, e sim ele é salvo pela ação do Superboy, que impede que o veículo caia numa ribanceira. Depois, o Luthor pai morre de um ataque cardíaco, deixando claro que foi o filho responsável, embora a polícia não tenha suspeitado. Quanto a Clark, os dois se conhecem, mas não chegam a se tornar grandes amigos nessa história. Anos mais tarde, quando Clark Kent e Lois Lane vão entrevistar Lex Luthor, Clark menciona que os dois se conheceram, e Luthor dá a entender que lembra, mas embora de um modo frio. Passado alguns anos dessa publicação, veio um novo reboot e mudou tudo de novo.
agora com os Novos 52. Mas quanto a Lex Luthor, não houve grandes transformações. Na nova versão, as histórias escritas por Grant Morrison e desenhada por Rex Morales na nova Action Comics, que começou do número 1, de novo não há ligação remota entre ele e Clark Kent. E os caminhos dos dois se cruzam quando Luthor ainda é visto como um empresário honesto e Superman é um iniciante em sua carreira heróica. Mas aqui ele é perseguido pela polícia e o general Sam Lane contrata Luthor e a LexCorp como assessores para enfrentar essa ameaça desconhecida. Algum tempo depois, numa batalha contra Brainiac, o Superman encontra uma armadura kryptoniana que se torna seu uniforme, ao mesmo tempo em que desenvolve a plenitude dos seus poderes. Mas Sam Lane e o herói descobrem que Luthor estava mancomunado com o Coletor de Mundos e o empresário perde sua conexão com os militares, mesmo que tal crime não possa ser provado. Em histórias mais recentes de Superman, o Clark Kent revela ao mundo que ele é o Superman. Lex Luthor fica furioso com essa revelação de Kal-El. Então, ele desenvolve uma tecnologia que faz com que todos os seres humanos do planeta esqueçam que Clark Kent é o Superman. O Superman é um dos grandes ícones culturais de todos os tempos e migrou das histórias e quadrinhos para todos os outros tipos de mídia, de desenhos animados, filmes, séries de TV, livros, videogames e etc. E Lex Luthor, como principal vilão, fez o mesmo. O fato de ser a presença constante nessas outras mídias, e em particular nos filmes, terminaram por transformar Lex Luthor em um dos maiores vilões da literatura moderna e um ícone para si próprio. Como o vilão surgiu somente após 2 anos após a criação de Superman e demorou algum tempo para se notabilizar como um principal inimigo, Luthor não apareceu na primeira versão de desenho animado do herói no início dos anos 40. A primeira vez que Luthor foi interpretado por um ator foi no seriado para o cinema Aquaman vs Superman, um seriado para o cinema em 15 capítulos lançado em 1950, no qual o vilão é interpretado pelo Lyle Talbot e o herói por Kirk Allen. Infelizmente, quando Superman ganhou seu primeiro seriado para a TV em 1952, agora interpretado pelo George Reeves em 6 temporadas, o vilão não apareceu em nenhum episódio. Mas o vilão apareceu em 10 episódios do desenho animado da Filmation, The New Adventures of Superman, exibido em 3 temporadas entre 1966 e 1968. O programa do Superman, contudo, era formado por pequenos episódios de apenas 6 minutos. Pouco depois, Luthor regressou aos desenhos dos Super Amigos, a versão infantil da Liga da Justiça da DC, que ganhou uma famosa série pelos estúdios Hanna-Barbera, estreando em 1973 e tendo 9 temporadas até 1986, na qual o vilão era representado com o visual dos quadrinhos, e seu uniforme era roxo, verde e com uma aparência mais magra e mais musculosa. Luthor foi o vilão mais recorrente no programa. Em todas as suas fases, ele era líder da Legião do Mal, um grupo de supervilões, e foi dublado por o ator G. Stanley Jones. Agora, nos filmes mais modernos, trouxeram o vilão em sua maioria. Gene Hackman viveu o Luthor em Superman, o filme, em 1978. Também em Superman 2, a aventura continua, de 1980, e ele voltou o Lex Luthor em Superman 4 Em Busca da Paz, em 1987, numa versão caricata e humorística do personagem, retratando como um gangster que quer muito poder a qualquer custo. De qualquer modo, a franquia do Superman ganhou um tipo de sequência com o Superman O Retorno em 2006, dirigido por Bryan Singer e estrelado por Brandon Routh, que meio que retomava a trama geral dos velhos filmes em uma abordagem contemporânea. Lex Luthor foi vivido por Kevin Spacey numa versão mais sombria, mas ainda mantendo algo do humor da versão anterior. Seus capangas também faziam o tipo atrapalhado da versão anterior. Na TV, o vilão teve destaque em Lois e Clark, As Novas Aventuras de Superman, exibido na primeira metade dos anos 90.
vivido por John Shea, inclusive fazendo um triângulo amoroso com Clark Kent e Lois Lane, e quase se casando com a repórter. É uma versão interessante, refletindo diretamente a versão de Barney pós-crise e mostrando como um empresário intocável pela lei. John Shea faz um Lex Luthor com cabelos, como pode-se notar. Lex morre no fim da primeira temporada, mas é ressuscitado por seus asseclas na segunda temporada, ficando calvo temporariamente, mas depois ganhando os cabelos de novo. O vilão também aparece na terceira temporada e termina morrendo na explosão do seu laboratório. Mas seria em Smallville que Lex Luthor ganharia sua versão mais célebre nos últimos anos. Michael Rosenbaum, como Lex Luthor, é a melhor versão do vilão até hoje. Em Smallville, Lex Luthor era o segundo personagem principal, interpretado por Michael Rosenbaum, durante 7 temporadas. A trama do seriado gira quase inteiramente em torno da amizade entre Luthor e Clark Kent, construindo em detalhes a personalidade complexa do vilão. Luthor teve uma encarnação também na série de TV Supergirl, onde apareceu na 4ª temporada, vivido por Jon Cryer, ator conhecido por papéis cômicos, mas que surpreendeu na sua versão do vilão, o vilão dos cartoons. Em 1993, a DC Comics lançou Batman, a série animada, um desenho animado do Homem-Morcego, capitaneado pelo desenhista Bruce Timm e o produtor Alan Burnett, que fez muito sucesso com sua abordagem art décor e sombria do herói. O sucesso motivou um derivado com Superman, a série animada, que estreou em 1996 com o mesmo design em 3 temporadas. Lex Luthor, claro, era uma das grandes atrações do programa, mostrando-o tal qual na série versão pós-crise como um empresário inescrupuloso e intocável pela lei, apesar de seus constantes crimes horrorosos. O Lex Luthor animado, assim como Superman, migrou para a nova série da Liga da Justiça e também continuou por uma série de longa-metragens de desenho animado que constituíram o universo animado da DC. E voltando para o cinema, a partir de 2013, a DC Comics tentou criar um universo cinematográfico próprio para concorrer com a Marvel Comics. Então, ela lançou o Homem de Aço. Em consequência, ela também trouxe um novo Lex Luthor, onde ele aparece em Batman vs Superman. O Luthor desse filme é diferente de tudo que já se viu antes. Ele é jovem como o de Smallville, mas completamente louco, psicótico e alucinado, com algumas manias e também uma aparência bem estranha. Ele é vivido pelo ator Jesse Eisenberg. Ele é retratado como um herdeiro da LexCorp, alguém que ficou órfão cedo e assumiu um império. E seu pai é retratado como um imigrante do leste europeu. Lex Luthor possui longos cabelos ruivos. E no final do filme, ao ser preso, ele tem um cabelo raspado e toma a aparência clássica do vilão. Ele retorna brevemente no fim de Liga da Justiça, onde vemos fugir da prisão e se associar a Wilson Slade, o Exterminador, propondo a formação de uma afiliação de vilões, já que os heróis se uniram em grupo. Na cena em questão, em uma singela homenagem a Gene Hackman, Luthor aparece usando um terno com detalhes amarelos, muito similar ao que o ator usou em Superman, o filme. Com o Arrowverse com seus dias contados, a série Superman e Lois exibe atualmente a sua 4ª e última temporada. Esta produção se destaca por mostrar um terrível erro, que mesmo sem intenção, acaba resultando na criação da versão mais assustadora do vilão Lex Luthor. Clark Kent e Lois Lane lidam com as provações e tribulações de serem pais, enquanto enfrentam um misterioso Luthor e Morgan Edge. Lex Luthor quer vingança de Superman e Lois. Por um bom tempo, os fãs de Superman e Lois aguardaram a ascensão de Lex Luthor de Michael Kudlitz. Agora, nesta temporada, vemos Lex Luthor em busca de vingança contra Superman e sua família. Tudo começa com um grande erro de jornalismo, que mesmo sem intenção, acaba vitimizando um Lex Luthor inocente. Lidando com os efeitos do câncer, Lois Lane tenta se distrair com o trabalho, o que resulta numa impressionante descoberta. A protagonista vasculha antigas evidências e descobre que Peia manipulou sua voz. Com isso, conseguiu falsificar a confissão que levou Lex Luthor à cadeia. Junto com Clark, Lois descobre que também Lex Luthor não foi o responsável pelo assassinato de uma gangue do Mox. Na verdade,
Bruno e Peia orquestraram toda uma situação. Em outras palavras, Lois e outros jornalistas ajudaram a colocar Lex Luthor na cadeia. Frustrada, Lois admite que seu ódio por Lex Luthor afetou sua visão jornalística. Logo em seguida, a protagonista, acompanhada do seu marido, Clark, começa uma campanha para libertar o vilão. Afinal de contas, Lex Luthor pode até ser um criminoso, mas mesmo assim, não merece ser preso por um crime que não cometeu. O problema é que, após passar uma temporada na cadeia, Lex Luthor não quer justiça, mas sim vingança. E para finalizar, Nicholas Hoult foi escalado para interpretar o icônico vilão Lex Luthor no próximo filme de Superman de James Gunn, parte do reboot do DCU, universo cinematográfico da DC. Hoult, que já tem uma carreira bem estabelecida, compartilhou recentemente suas impressões sobre trabalhar com o diretor James Gunn. O ator revelou seu entusiasmo pela chance de estar envolvido neste capítulo da DC Comics e que promete trazer uma visão renovada de Superman. Agora é só esperar a estreia do novo filme do Homem de Aço. E é isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando deste grande vilão, o Lex Luthor. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like aqui no canal. Você também pode acionar o sininho para as novas notificações e também compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!